Hoje, meus nobres e minhas damas, venho trazer um anime completamente aconchegante de se assistir, chamado Kore Zokuse, que vai nos contar um pouco sobre a história de uma garota solitária e um jovem rapaz que cria uma nevasca quando fica empolgado com algo, e como eles vão acabar se apaixonando pelo outro naturalmente com o tempo. O nome do anime sempre tá na descrição do vídeo, mas se você quiser pode perguntar nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo. A história começa com uma bela primavera, e temos a visão de uma garota que estava se preparando para o seu primeiro dia de trabalho. Conforme ela ia para o seu emprego novo, ela acaba se deparando com um floco de neve e percebe que tinha um jovem em sua frente com as pernas congeladas, e ao se aproximar, ele diz que estava assim porque estava nervoso para o seu primeiro dia de trabalho, e ela teve a ideia de usar um chá quente que ela tinha consigo para poder tentar derreter o gelo, mas infelizmente não funcionou muito, e ela aproveita para dar um pouco de chá para ele, fazendo com que assim o gelo finalmente quebrasse. Após isso, ele revela que ele era descendente de uma mulher da neve, e quando fica muito emotivo, ele produz neve. Eles então por fim se despedem, e percebemos que ela na verdade era bem solitária desde sua adolescência. Eu acabei esquecendo de falar, mas o nome dela é Fuyutsuki e o dele é Himuro. Continuando, ela se pergunta se o veria novamente algum dia, e enquanto ele ia para seu trabalho, acaba se lembrando da gentileza da garota. Já no seu trabalho em si, ele acaba se encontrando novamente com Fuyutsuki, percebendo que ela na verdade seria sua colega de trabalho, uma coincidência que por si só já é raríssima de acontecer, e digamos que ele acabou ficando empolgado ao ponto de fazer nevar. Uma garota descendente de espírito de raposa aparece, e um outro rapaz também, e vemos Saejima, Himuro, Fuyutsuki e Komori trabalhando juntos, e Fuyutsuki e Saejima eram apenas humanos comuns, e descobrimos que o chefe deles parecia com Buda. No dia seguinte no trabalho, Fuyutsuki vê uma foto de flores e pergunta se ele gostava delas, e ao responder que sim, ele revela que acaba congelando as coitadas quando chega perto, por se empolgar demais, e já em casa, ela pensa em um jeito de ajudá-lo com isso, e entrega um tipo de cobertura de palha, que impedia que as plantas congelassem, e quando ela sai dali, ele acaba não controlando a felicidade que estava em seu coração. A melhor parte, na verdade, é o sotaque dele que acaba sendo bem cute de ver. Quando Fuyutsuki percebe que ele estava olhando demais o celular, descobrimos que ele gosta muito de gatos, mas infelizmente os gatos parecem não gostar muito dele. Ela então mostra a foto do gato que ela tinha em casa, e novamente pensa em algo para poder ajudá-lo, entregando assim alguns bigodes de gato na manhã seguinte para ele, dizendo que os bigodes eram como um amuleto da sorte, desejando que trouxessem boas coisas para ele também. Aqui o Fica Frio já estava quase pulando de alegria. Himuro decide devolver o favor e entrega para ela uma sobremesa que ela tinha interesse em comer, e por estar esgotado em todas as lojas por ali perto, é revelado que ele passou a semana toda procurando por isso, e ao agradecê-lo, nosso prota não aguenta de tanta emoção e solta um bonequinho de neve bem fofo. No dia seguinte em seu trabalho, ele tinha se fechado em um iglu por ter perdido um trabalho importante, mesmo seu chefe tendo dito que ele poderia entregar no dia seguinte. Quando Fuyutsuki oferece ajuda a ele acaba desmanchando o iglu rapidamente, mas ele diz que não precisava e por fim eles se despedem. Mas um pouco mais tarde, ela volta entregando uma bebida, deixando Fica Frio empolgado ao ponto de congelar a bebida em si. Saejima então estava ficando gripado e Himuro estava tentando ajudá-lo de alguma forma, se oferecendo até mesmo para pegar alguns documentos que ele estava trabalhando para ajudá-lo a terminar mais rápido. Um tempo depois, eles teriam que ir para Okinawa, e Himuro parecia que ia ter um treco a qualquer momento. Enquanto Komori estava empolgada para a viagem, Fuyutsuki percebe que Himuro estava bem nervoso, já que se ele se empolgasse demais por lá, poderia causar uma nevasca que acabaria com a viagem de todos. E mais uma vez, a princesa solitária pensa em algo para ajudá-lo, entregando assim um tambor de surf, que simulava o som das ondas para que ele pudesse ir se acostumando e não ficar empolgado demais no dia. E ainda diz que se ele não fosse na viagem, ela sentiria bastante falta dele, derretendo completamente seu coração gelado. E o meu também. Ele então começa seu treinamento, e pelo visto ele levou tão a sério que até quando ele estava treinando de fato, ele estava treinando com esse tambor também. O dia da viagem finalmente chega, e Komori deu a ideia de ir à praia, e enquanto ela aproveitava a água, ele estava degustando de uma bebida ao lado de Fuyutsuki, que logo entrega um guia de viagem para ele que ela mesma fez. E com isso ele deixa acidentalmente escapar seu sotaque, e quando ela mostra uma foto de seu gato de estimação, ela tenta imitar o sotaque dele, o que foi um completo abalo para o pobre coração gelado do prota, fazendo com que ele quase perdesse o controle. Em certo momento ele queria comprar um leão Shisa, e ela acaba escolhendo o mesmo que ele, mas como o cara é cavalheiro, ele deixa que ela ficasse com ele. Quando ela oferece o outro leão para ele acaba ficando feliz ao ponto de fazer neve, fazendo com que as pessoas ficassem felizes com aquilo. Na manhã seguinte, Himuro vê que a previsão do tempo dizia que seria o dia mais quente da história, complicando e muito a situação para o lado dele, que logo sai correndo dali para poder conseguir comprar sorvetes ou gelo para se refrescar. Mas infelizmente, o congelador do hotel tinha quebrado. Quando Saejima conta para Fuyutsuki do ocorrido logo cedo, ela decide ir atrás do Fica Frio, e não demora para que ela o encontrasse, mas de um jeito completamente diferente. Em dias de calor excessivo, ele acaba derretendo e diminuindo de tamanho, e para ajudá-lo, ela sai dali para pegar algo gelado para ele. Quando ela retorna, entrega um sorvete, e enquanto ele se refrescava, ela sente vontade de acariciar o seu cabelo, e claro que ele permite, mas repentinamente ele volta ao seu tamanho original, e pelo visto ela ficou bem envergonhada. Fofa. Enquanto eles estavam em uma comemoração do trabalho,
trabalho, Komori menciona que queria ver os fogos de artifício, e ao saírem dali, Fuyutsuki deu a ideia de pegarem um atalho, porém mal eles sabiam que na verdade estavam indo exatamente em direção aos fogos de artifício em si, e ali era um lugar privilegiado pelo visto, e como sempre, não podia faltar aquela foto marota para finalizar a noite bem, e ela percebe que tinha tirado uma foto de Rimuro pequeno acidentalmente, dizendo que aquele seria o segredinho dela. Depois disso, o chefe deles diz que agora eles formariam uma equipe definitiva, já que a que eles estavam era apenas temporária. Com isso, Rimuro estava meio preocupado se iria ou não estar no mesmo departamento que a princesa solitária, e após um tempo, ele finalmente recebeu as designações, e descobriu que todos estavam no mesmo departamento novamente, o que acabou sendo um alívio para ele e para Fuyutsuki também. No dia de começar o trabalho, ele percebe que novamente estaria sentado ao lado da princesa solitária, não conseguindo segurar sua felicidade. Após um tempo, ele teve a ideia de convidá-la para um restaurante, e quando ela estava com Komori no almoço, descobre que elas estavam falando da comida favorita dela, mas ela tinha um gosto bem eclético para isso e comia qualquer coisa. Rimuro então teve a coragem de finalmente convidá-la para um encontro, mas digamos que ele estava tão nervoso que acabou se congelando completamente, revelando que estava assim porque tinha algo muito importante para fazer naquele dia. E quando ela oferece uma massagem para ele relaxar, o cara acabou sofrendo mais do que já estava, e finalmente ele toma coragem para chamá-la para um encontro, e claramente a princesa solitária aceita, mas não sem ficar com seu coração acelerado. Rimuro então faz a reserva no restaurante, e finalmente o dia do encontro deles chega, mas infelizmente ambos ficaram calados praticamente o tempo inteiro, já que não sabiam muito o que falar na presença um do outro, e em certo momento ela pensa que talvez ele poderia estar entediado, e acaba recebendo uma ligação do serviço e precisou sair para atender. Vemos então que o garçom estava com inveja de eles terem um encontro, e o prota diz que graças a eles aquele estava sendo um dia maravilhoso, e quando ela volta, ela acabou ouvindo tudo o que ele tinha dito antes, deixando ambos envergonhados e fazendo com que ele encolhesse novamente em seguida. Ou seja, se ele fica envergonhado demais, o cara volta a ser criança novamente. Quando Fuyutsuki estava conversando com Komori, sua amiga pergunta o que ela achava de Rimuro, e ele estava por ali ouvindo tudo coincidentemente. Ela então diz que na verdade não achava eles próximos, já que ainda não tinha nem o número dele, e era difícil de manter contato com ele, mas apesar disso tudo, ela ainda tinha muito interesse em Rimuro, e pelo visto ele se sentia igual a ela, já era de se esperar. Depois disso, ele finalmente cria coragem para pegar o contato dela, e durante a noite ela sentiu que eles estavam se aproximando mais, e manda uma foto dela segurando o gatinho, abalando completamente o coração do gelinho, que por sinal acabou congelando o celular acidentalmente. Ao acordar, ele recebe uma mensagem da princesa solitária, deixando ele empolgado até mesmo para trabalhar, e quando ele sai, vemos que a foto de plano de fundo dela na verdade era ele pequeno. Essa já estava completamente apaixonada pelo visto. Após um tempo, o amigo de infância dele aparece, chamado Katori, descendente de Fênix, dizendo que tinha mudado de emprego para o local onde eles trabalhavam, e diz que ele era artista antes dali e mostra alguns trabalhos para seus colegas de trabalho. E repentinamente uma garota chamada Otonashi aparece, chamando ele para trabalhar logo. Enquanto Fuyutsuki caminhava no corredor, ela esbarra com Gelinho, que encontra um cartaz de filme infantil, e pela reação dela, ela gostava bastante, já que ficou envergonhada, e no final ela acabou convidando ele para ir ao cinema assistir esse filme com ela, e ele aceita de bom grado. Ele então decide assistir o filme anterior ao que eles iriam ver para entender melhor a história, e ela também estava vendo o mesmo filme. Quando ela começa a reservar os lugares, pergunta qual lugar ele preferia, e em seus pensamentos era que apenas por estar ao seu lado o lugar já era VIP. No dia do encontro em si, Saejima acabou encontrando com eles na fila, mas quando ele estava na sala do filme que iria ver, encontra com Katori por lá, enquanto o carinha do gelo estava aproveitando o filme ao lado da princesa solitária, e pelo visto Saejima estava bem chateado com a presença de seu colega ali. No final do filme que o prota estava vendo, ele percebe que Fuyutsuki se emocionou com a história, e entrega um lenço para que ela pudesse enxugar suas lágrimas, um ato nobre de um cavalheiro. Ele então pensa no que eles fariam agora, mas como ainda estava cedo demais para jantar, ela o chama para ir a um café. Mais tarde ele teria que fazer hora extra em seu serviço, e descobre que a princesa solitária estava fazendo hora extra também, mas para controlar seu nervosismo, ele sai para pegar um café, mas acaba congelando o seu por se empolgar demais. O tédio ali estava grande, e ambos estavam esperando por uma ligação, e vemos que Komori estava passeando com Saejima, Katori e Otonashi. De volta ao casal, ela sugeriu que eles jogassem um jogo de falas, e ele acaba aceitando, e após isso ela recebe a ligação que esperava, mas na verdade dizia para ela ficar mais um pouco ainda fazendo hora extra, e eles acabaram fazendo o desenho avatar um do outro, e enviando para seus amigos, e vemos que Rimuro estava mandando várias mensagens para Katori, que fica muito feliz por seu amigo ter feito algum progresso positivo com a princesa solitária, e seus amigos pensam que eles possivelmente tinham começado a namorar. Voltando ao trabalho, finalmente eles recebem a ligação que estavam esperando, e ele a chama para poder jantar em algum lugar, e quando ela aceita, ele não consegue controlar sua felicidade, dizendo que aquele era o melhor dia de sua vida. Se você quer ver a continuação dessa obra aconchegante de se assistir, não esquece de deixar o seu like, beleza? Foi uma honra e privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!